Quando pensamos em exemplos de personagens que caíram, alguns nomes podem vir na mente, mas eu acho que o primeiro em que você pensaria, se eu te perguntasse um personagem desse tipo, seria o Anakin Skywalker, que quando caiu se tornou Darth Vader. Tá, mas e se eu te falasse que não estamos tão longe disso como a gente acha que tá? Talvez você me chamasse de maluco, eu sei. Só que antes de se perguntar o que nós, pessoas comuns, poderíamos de igual com ele, vem comigo entender um pouco mais sobre tudo que norteia o personagem e talvez você mude um pouco a sua opinião. O Anakin, no começo de sua trajetória, é um garoto gentil e até mesmo inocente em certos aspectos. O seu amor pela mãe, a afeição pela Padmé, a admiração pelo Obi-Wan, enfim, tudo nele era muito puro. Os seus sentimentos eram muito fortes e intensos. Quando o Anakin foi levado para a Ordem Jedi, o Yoda viu o fluxo de emoções intensos e, acima disso, o medo de perder tudo que ele tinha, e alertou o garoto com aquela célebre frase que todo fã de Star Wars deve conhecer: o medo leva à raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Nos primeiros anos, o jovem Anakin não parece estar tão ligado ao sofrimento, e vira um aprendiz Jedi talentoso sob a tutela do Obi-Wan. Algumas coisas acabam rondando ele, como o medo dos mestres Jedi devido ao poder latente que ele possuía, o afeto que ele tinha pela Padmé, que virou um amor intenso com o passar dos anos. E, porém, tudo isso balançou. Essa estrutura criada em volta dele deu os primeiros indícios de que iria acabar cedendo, quando Anakin começou a ter sonhos, que na verdade eram visões da força, sobre sua mãe ser atacada e acabar perdendo a vida nas mãos do povo da areia do planeta Tatooine, seu planeta natal. E acontece que não foram apenas sonhos, foi o que de fato aconteceu. E depois dali, o Anakin deixou o ódio fluir e acabou dando fim aos algozes de sua mãe. Os anos se passaram depois de tudo isso. O Anakin se tornou um cavaleiro Jedi respeitado por seus feitos nas guerras, por seu poder e habilidade inigualáveis, e de certa forma até que tudo ia bem. Mas novamente algumas coisas começaram a ruir, quando o Anakin quis ser nomeado como um mestre Jedi, e o conselho recusou isso. Logo após, as visões da força voltaram a assombrar Anakin, da mesma forma que fizeram com sua mãe. Só que dessa vez mostrava a figura da Padmé, perdendo a vida, e ele se viu tomado pelo medo novamente. Guiado por esse medo irracional de perder tudo que ele tinha, o amor que estava cegado pelo ódio crescente, impulsionado por esse mesmo medo, o Anakin escolheu o caminho de buscar o poder a todo custo. Como ele mesmo tinha dito em seu passado, de que seria forte ao ponto de vencer até mesmo a morte, tudo para tentar salvar o amor da sua vida. O Anakin acabou caindo para o lado sombrio após descobrir que o governante de toda a galáxia, o senador Palpatine, era na verdade um Lord Sith. O Anakin fez coisas terríveis, se corrompeu, se destruiu e cortou os vínculos com a Ordem Jedi e com todos os valores que ele defendeu durante anos, apenas para salvar quem ele amava, sem notar que ele mesmo se tornou o executor de quem ele amou tanto. E assim nasceu Darth Vader. Após um embate contra seu antigo irmão, o corpo de Anakin se viu destruído, e precisou ser posto em uma armadura que servia como um suporte vital. O Anakin perdeu tudo: seu corpo, sua quantidade massiva de poder, sua liberdade e o amor. A armadura e a máscara de Vader eram um reflexo constante das falhas e das consequências de Anakin, o fruto visível da sua queda. Friedrich Nietzsche dizia que quem luta contra monstros deve cuidar para também não se tornar um. Agora que eu te expliquei tudo isso, se lembra que eu disse que nós não estamos tão distantes dele assim? Então, é justamente isso. Nós lidamos todos os dias com o medo preso no nosso subconsciente. Medo de falhar, de perder quem amamos, de perder o controle da nossa própria vida, de ver algo ou alguém ser tirado de nós, sem poder fazer nada para impedir. Esse medo de perder, fracassar, faz parte da nossa natureza humana. Está conectado com a gente da mesma forma que o encarne, por exemplo. Anakin foi guiado por esse medo e tomou as decisões que tomou para buscar a salvação, mas acabou cavando a própria condenação e impulsionou suas perdas. E será que nós agiríamos diferente? Entre escolher o que é certo ou salvar nossa família? Se tivéssemos em uma situação de desespero como a do Anakin, em um dilema como o que ele enfrentou, será que seríamos diferentes dele? A figura que Anakin se tornou, o Darth Vader, é a prova de que os humanos são capazes de quaisquer coisa para preservar o que é importante para si. Isso não é errado, propriamente dito. É apenas a natureza humana de querer proteger, de temer perder.
As palavras do Yoda ditas pro Anakin são um recado entre linhas para nós espectadores, de que se não controlarmos nossas emoções, podemos acabar nos perdendo nos nossos sentimentos, que são intensos, conflituosos, e quando entramos em um dilema entre amor e responsabilidade, é nesse ponto em que muitas mentes costumam ruir, em que muitas pessoas boas acabam se destruindo. Mas, se você conhece sobre Star Wars, sabe que no fim de sua vida, nos últimos momentos de sua existência, o Anakin se redimiu. Enxergou tudo o que havia feito de errado, pois ainda existia bondade nele. O Anakin não era um monstro, era apenas um homem desesperado para salvar tudo que era importante para ele, que foi enganado pelo lado sombrio e se afogou nos próprios sentimentos. Isso nos mostra que, assim como Vader teve sua redenção heróica, pessoas que se perdem no caminho de fazer o certo ainda possuem esperança de se consertarem. Já que o passado não pode ser mudado, o presente se vive e o futuro pode ser alterado. Basta reconhecer o que se fez de errado e tentar seguir os sentimentos, mas de forma que ninguém que amamos se machuque ou que nós mesmos não terminemos destruídos. Mas enfim, é isso. Essa é a reflexão de hoje. Se você curtiu, se inscreve aí no canal para me dar aquela força e comenta quais os personagens eu posso analisar e trazer uma reflexão. Perdão aí o sumiço repentino, eu tive uns problemas graves aí. Acho que dá até pra ver na voz que eu tô meio doente, né? Mas agora a gente segue firme e forte. E dito isso, até a próxima. Valeu!